Como ensinar proteção sexual para as crianças em momentos de brigas e de conflitos? Sim, é possível, tá? A gente tem muita dificuldade em lidar com o choro, a briga, o conflito que as crianças naturalmente acabam, né, tendo, sejam com amigos, sejam entre irmãos. E na real, essas situações, né, cotidianas que acontecem aqui na minha casa, deve com certeza acontecer na tua casa, é um caso de amor e ódio, né, entre as crianças. Elas são uma oportunidade perfeita para você ensinar sobre limite corporal e respeito, que são fundamentais na educação sexual das crianças. São um dos principais temas assim de educação sexual. E como que você vai ensinar? Vou trazer aqui um exemplo bem assim, dia a dia mesmo. As crianças estão brigando porque querem algum brinquedo, o brinquedo é meu. Vou pegar aqui até o brinquedo das minhas crianças. Esse aqui é o meu brinquedo. E eu tô brincando e daqui a pouco vem o meu irmãozinho aqui, pega o meu brinquedo e quer brincar e eu não quero, e a gente começa a ter aquela briga, um puxa-puxa, um empurra-purra. O que a gente faz para ensinar isso para essas crianças? Primeiro a gente vai intermediar o conflito. Ei, vamos acalmar os ânimos. Se for necessário, afaste as crianças para elas não se baterem, né, não se machucarem. E vamos acalmar, porque você chegar lá derramando um monte de coisa enquanto elas estão super alteradas, nervosas, chorando, não vai ser o caso. Então você acalma, ó, fulano, ciclano, vamos respirar, vamos se acalmar, se for necessário, tira o fulano de um canto, põe, coloca no outro, acalma a situação. Conforta aquele que estava chorando, ó, filho, eu entendi que você estava chorando, o outro também, vamos tentar acalmar e vamos tentar entender. Na gritaria e no choro, eu não entendo. Então a gente precisa se acalmar, respirar, cada um vai ter a oportunidade de falar o que aconteceu e nós vamos resolver juntos, ok? Ok, calmamos a situação. Fulano, o que aconteceu? Aí o fulano vai falar, você vai realmente intermediar ali o conflito. Ah, foi assim, assim, assado. Ok, ciclano, o que aconteceu? Ah, nananana. Tá, vamos entender a situação. O brinquedo é de quem? Aí você vai trazer senso de justiça. O brinquedo é de quem? Ah, é o brinquedo é do fulano. Então, ciclano, eu sei que você quer brincar com esse brinquedo. Eu entendi que você queria brincar. E eu sei que é muito chato quando a gente quer brincar com algo e não é nosso e a gente não tem. Você pediu antes de pegar? Ah, não pedi. Mas o brinquedo é de quem? Ah, o brinquedo é dele. Então, vamos devolver para ele, porque é dele. Ah, mas eu quero brincar. Eu entendo, mas não é seu, é dele. E mesmo que você queira muito brincar, você precisa respeitar o que não é seu, o que é dele. E nós vamos devolver. Aí devolve. Ué, começou a chorar. Acalma o choro, conforta, conversa, olha, eu entendo. Você vai acalmar a criança, vai deixar ela chorar. E depois você vai explicar, filho, eu sei que às vezes é desconfortável, mas nós precisamos entender que as pessoas, elas têm as coisas delas, que são pessoais, e que a gente não pode chegar e ir pegando as coisas dos outros. Nós temos que respeitar. Se você quiser brincar, você pode pedir. Se a pessoa não quer te emprestar ali na hora, você pode tentar negociar. Olha, vamos fazer uma troca, eu te deixo brincar com esse, ou vamos fazer assim, você chama para brincar. Você vai argumentando situações para vocês poderem brincar junto. Mas se a pessoa falou que não, é não, porque é dela. É dela. Ela tem o direito do brinquedo dela. E você tem que entender e você tem que respeitar o não. Uma situação bem simples, mas eu já ensinei aqui um princípio, que é o princípio da educação sexual. O não. Você ensinar o seu filho a falar não. Porque daí ele vai entender o quê? Que o meu não também é importante. Assim como o não do outro. Então, se o outro não quer, eu não vou forçar. E se eu não quero, o outro não pode forçar. Tudo que foge disso é violação e tá errado, não pode acontecer. Se acontecer, você tem que buscar ajuda de alguém que possa ajudar a te resolver. Aqui eu já trago prevenção e proteção em dois aspectos. Primeiro, a sua criança ela não vai ser um abusador, porque ela entendeu que o outro também tem direito ao não e eu tenho que respeitar o não do outro, e ela não vai ser abusada. Por quê? Porque ela entendeu que o não dela também é importante. E se ela não quer, o outro não pode fazer. Entenderam? Bem simples, bem importante. Outra situação, limite corporal.
Vou pegar um exemplo de crianças um pouquinho mais novas ali, 3, 2 anos, que ainda não tem muita ideia de limite, de espaço e tal, mas que já dá pra... Até menor, gente, dá pra trabalhar isso desde 1 aninho. Eu trabalho com os meus desde que eles são bebezinhos. Eu já falava sobre isso com eles, né? Mas eu vou pegar esse exemplo um pouquinho maior, que eu acho que fica mais fácil pra você visualizar. As crianças nessa fase, elas são muito carinhosas, elas gostam muito de contato, então elas gostam de abraçar, beijar. Não são todas, né? Mas tem algumas que gostam. Então, por exemplo, a criança tá lá no parquinho com você, vem uma outra criancinha e quer abraçar o seu filho. Teu filho não gosta de abraço, mas ela quer abraçar teu filho. Aí você vê que seu filho tá meio desconfortável, você intervém na situação. Filho, vem cá. Amiguinha, vem cá, vamos pegar aqui uma amiguinha querendo abraçar. Aí você vai conversar. A amiguinha às vezes pode ficar um pouco frustrada, chorar, porque queria o abraço, mas você vai explicar, olha, amiguinha, o fulano, ele não gosta de abraço desse jeito. Ele gosta que você conversa assim, que você dá oi de longe, mas ele não gosta muito assim que fica agarrando ele. Então a gente tem que respeitar ele, o amiguinho, porque ele não gosta, tá bom? Aí você vai conversar com teu filho. Filho, ela gosta de dar abraço e tal, mas se você não quiser, não tem problema, você não é obrigado. Você só fala que não precisa de um abraço e dá um tchau, alguma coisa. Você não precisa brigar, não precisa bater, não precisa chorar. Você pode só se posicionar, olha, eu não quero, obrigado. E pronto, você não é obrigado a aceitar esse abraço. Agora, se você for a mãe da criança que gosta de abraçar, você vai ter que lidar com a frustração dessa criança. Porque ela vai querer abraçar as outras, né? E pode ser que ela encontre uma criança igual a essa que não goste. E aí você vai falar, filho, eu sei que você queria abraçar, eu sei que você gosta de demonstrar amor, carinho através do contato, mas nem todo mundo gosta de receber. Então, antes de você chegar e abraçar, você pergunta, eu posso te dar um abraço? Se a pessoa não quiser, você fala, tá tudo bem. E você não dá o abraço. Agora, se a pessoa falar assim, não, pode abraçar, aí você vai e abraça. Porque a criança ela tem que querer o abraço também. A gente não pode forçar as pessoas a abraçar. Aí você pode até brincar. Já pensou se você não gostasse de abraço e eu ficasse aqui ó, te abraçando? Você ia se sentir bem? Não. Então, a criança também não se sente. Então, a gente tem que respeitar. Aqui é um exemplo bem simplesinho, mas eu usei um segundo tema muito importante na educação sexual, que é o consentimento. Consentimento, anota essa palavra. Consentimento é o que é você consentir com aquela ação ou não, e você tem liberdade em não consentir. Se eu não quero aquilo, eu não sou obrigado àquilo. Agora, se eu quero, tudo bem, pode fazer. Aqui eu já estou ensinando bem semelhante com o primeiro, né? Eles se conectam. Eu estou prevenindo do meu filho ser um abusador ou da minha filha e deles serem abusados. Abusador no sentido de não respeitar o limite e o consentimento do outro, né? E ser abusado no sentido de saber que se eu não quero, eu não sou obrigado. E aqui eu vou dar um exemplo bem claro assim com as minhas crianças. A minha filha mais velha não tinha nem 1 ano ainda completo, ela já falava algumas palavras e ela não gostava de pessoas pegando nela quando ela era pequena. Ela é uma criança de pandemia, então a gente saía muito pouco de casa. E a nossa família é muito assim, aglutinado, sabe? Todo mundo gosta de estar perto, abraça, beija. E eu sou acostumada com isso e eu gosto muito. Mas ela não cresceu bebezinha nessa realidade. A gente estava, né, afastado e ela não gostava muito desse tipo de contato, das pessoas chegando, abraçando e beijando. Então, logo que a gente começou a sair novamente, frequentar os almoços, os momentos em família, nós tivemos algumas situações assim, no qual a gente chegava no lugar e ela já se desesperava, não queria entrar, porque as pessoas vinham perto dela e começavam a falar com ela, ela já chorava. E aí eu ensinei pra ela o consentimento. Eu falei, filha, você não é obrigada a abraçar e beijar ninguém, mas gritar desse jeito a gente não pode fazer na casa das pessoas, porque a gente tem que respeitar a casa dos outros, né? Aqui tem algumas regras, a gente não pode sair gritando desse jeito com as pessoas, é falta de respeito. Mas você não é obrigada a aceitar abraço e beijo se você não quiser. Você não precisa aceitar. Então, se você não quiser, você fala que não. E ela já sabia falar o não, né? E ela já sabia falar algumas palavrinhas naquela época. Então, eu falei assim pra ela, você faz assim, ó, não precisa, não quero um abraço, né? Eu falei assim pra ela, não precisa fazer isso se você não quiser. Só se você quiser. E aí eu tive que fazer essa educação também com os adultos, né? Cheguei neles depois e falei, olha,
A Catarina é uma criança que não gosta de abraço desse jeito. Se você chegar tocando nela, ela não vai gostar. Ela vai ficar receosa mesmo de você chegar perto. Então não chega já pegando nela, abraçando e beijando. Cumprimenta de longe e pergunta. Se você quer dar um abraço, pergunta. Eu posso te dar um abraço? Eu posso te dar um beijinho na testa? Pergunta, porque daí ela vai te dizer se sim ou não. E aí, o que aconteceu pra minha surpresa depois que eu tive essa conversa com ela? Nós entramos na casa e aí veio a avó, né, dar um abraço nela, falar com ela. Aí a avó, eu já tinha conversado com a avó antes, aí a avó chegou e falou assim, posso te dar um abraço? Aí ela, não precisa, não precisa. Aí ela não quis, aí a avó falou, tá tudo bem, então deu um oi assim de longe e foi entrando. E aí as tias vieram, né, pra receber ela e tal, e aí ela, não precisa, não precisa, com o dedinho, literalmente com o dedinho assim, ó, não precisa, não precisa. E foi muito engraçado, porque assim, por um tempão a gente ficou com esse não precisa, não precisa pra todo lado, virou tipo o meme da família. E aí ela realmente entendeu ali, com menos de 1 aninho de idade, consentimento. Então sim, é possível você ensinar esses princípios da educação sexual desde que o seu bebê é pequeno. Ele vai entender. A gente pensa que não, a gente subestima as crianças, mas ele vai entender e na hora que ele começar a conseguir se comunicar, ele vai falar. E você vai se surpreender em como a sua criança vai ser posicionada tendo acesso a essas informações. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com famílias que também, né, estão passando por essa fase de criação dos filhos, educação, e que a gente consiga proteger as nossas crianças através da informação e do conhecimento. Um grande abraço e fique bem!